falar também, né? Também temos voz. A periferia hoje, a juventude negra tem a voz ativa, já diziam Racionais, não é verdade? Então, a fita é o seguinte, a educação, no meu caso, por exemplo, que dentro da minha casa, infelizmente, a minha mãe não teve condições de estudo, foi terminar a 8ª série já depois que já estava mais velha, depois de trabalhar muito em casa de família, vindo do Nordeste para cá, a educação não era uma possibilidade real. Na escola, nunca quis saber se você tinha ou não tinha condição de comer um x-salado, se o barraco tava, entendeu? Tava da hora, se o barraco tava zoado, sem as coisas, sem a mistura, só com sofrimento, ninguém quis saber, né? A escola não quis saber. E eu também não quis saber da escola, entendeu? A gente só quer saber de quem também quer saber a gente. Desde criança a gente aprende isso. Eu era alguém como qualquer um que esteja me assistindo, jovem, negro, de periferia, filho sem pai, pobre louco no mundão, daquele modelo, matando um leão por dia. E... Dói, né, Renato? Dói, né, irmão? Mas nós é mais um de tantos, por isso nós estamos dando essa ideia aqui, entendeu? Olha, a educação na periferia tem que ser integrada com a periferia, entendeu? Tanto no que diz respeito aos professores, o magistério, eles têm que vir da periferia, porque eles têm que entender esse mundo, mas também têm que entender que a periferia é coletiva, entendeu? As crianças podem ter uma comunidade, podem ter um processo de educação integrada à comunidade, em que haja uma capacitação das Donas Marias aqui, que ao invés de ir lá daí limpar a casa, da playboyzada, elas poderiam muito bem, tem muita inteligência para isso, para serem as educadoras das crianças da comunidade, pelo conhecimento que tem, e ser valorizadas pelo Estado para que isso ocorra. Mas não, eles preferem colocar a gente nos piores colégios, com professores mal pagos, que não gostariam de estar ali porque é muito longe da cidade, e colocar a nossa mãe lá num quartinho de empregado de algum bairro nobre qualquer. Esse é um plano de extermínio também, né, mano? Inclusive, o maior dos obstáculos é uma educação de qualidade na periferia. Não só colocar um colégio de qualidade é necessário na periferia. Não só contratar um professor e qualificar esse professor é necessário na periferia. Mais que isso, é necessário na periferia principalmente retirar as pessoas de um estado de miserabilidade em que a imediaticidade é a única linguagem falada. Você precisa pagar o aluguel, você precisa pagar a água, a luz, a mistura, e nessa correria pela sobrevivência as pessoas não conseguem planejar, as pessoas não conseguem pensar a longo prazo. O que vale mais para alguém que está com o aluguel atrasado, ameaçando ser despejado? O que vale mais? Uma possibilidade do filho terminar o ensino médio, ou esse mesmo filho já aos 16 anos arrumar um trabalho de carteira registrada, bonitinho, lá na área nobre da cidade, demorando 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mas chegando com a quantia que ajude a pagar o aluguel. Então, enquanto a miséria e a pobreza levar você para o estado de imediaticidade, de precisar comer, beber e se vestir e morar, que são as necessidades básicas, enquanto isso ocorrer, a educação sempre vai ter que dar vez para a sobrevivência, né? Para o trabalho. O reino do estômago sempre vai falar mais alto do que o reino do pensamento, o reino da realização. Isso é um processo de exploração, isso é um processo de escravização, de manutenção do poder através da negação da possibilidade de educação e de realização do ser humano enquanto humano. Eu acho que esse é um dos principais problemas da educação na periferia. Somos refém da necessidade imediata, sempre. E essa taxa de evasão que vem de uma necessidade imediata de sobrevivência, que é do dinheiro, faz com que o jovem de periferia não tenha formação e seja vítima aí de um processo de criminalização, já que o perfil do preso brasileiro hoje é jovem, negro, morador de periferia de grandes centros urbanos e pobre e com ensino fundamental incompleto. Esse é o único fator possível de transformação no quadro atual do Brasil, porque ser jovem e negro está dado, não há possibilidade de transformação. Ser pobre é quase uma realidade imutável no Brasil, porque o Brasil tem uma taxa de mobilidade social, de ascensão social das menores da América Latina, que já não é um continente exatamente igualitário. Então, a educação continua sendo a única tábua de salvação para que o jovem negro de periferia se mantenha vivo e em liberdade.
E o problema disso é que parece um círculo e uma profecia que se autorrealiza, né? Você criminaliza a pobreza, você tira a oportunidade das pessoas se educarem na periferia, e quando elas evadem da escola, você captura ela por outra instituição, que é a instituição penitenciária. No momento que eles roubam sua liberdade, eles dizem que você escolheu a vida fácil. Para quem sempre viveu na vida difícil, não sei onde que eles tiraram essa teoria. E eu tive a oportunidade de verificar isso, porque fui para a universidade, estudei Direito na UFPR, fiz meu mestrado na UFPR em Direito também, e percebi que a vida difícil, de fato, é de quem mora aqui, né? Das crianças que estão aí ao léu, sem o amparo do Estado, sem as possibilidades de educação, a possibilidade de profissionalização, de realização pessoal, né? Realização de talentos, quantos deles desperdiçados aqui. E os juízes, a sociedade, dizem comodamente a si próprios que eles é que tiveram a vida difícil quando se tornam promotores e juízes e distribuem a justiça, que vida fácil é de quem viveu aqui no meio da periferia, que é o campo de extermínio brasileiro, o país mais violento do mundo, o terceiro país que mais encarcera no mundo, um dos países mais racistas, que tem uma prática de genocídio brutal. Desse lugar que eles dizem que vem as pessoas que querem a vida fácil. Eu não entendo o que eles falam que é a vida fácil, mas é isso que eu tento falar para os moleques aqui da quebrada, que a vida difícil que eles levam aqui torna-os, como me tornou, apto a qualquer outra realidade, a qualquer outra necessidade de estudo, de entendimento, de pesquisa, de trabalho. Embora não tenha educação formal, os moleques desenvolveram habilidades e talentos de sobrevivência que fazem deles crianças mais aguçadas, mais astutas, mais antenadas em sua realidade, fincadas em suas raízes. E por isso eles são X-Men. Por isso a educação é tão emancipadora, né? Ela faz você conhecer a si próprio, se aceitar. No momento que você conhece a si próprio, se aceita e se vê dentro de um sistema muito maior, você tem uma necessidade de transformação da sua realidade imediata, que é uma necessidade de urgência, não uma necessidade especulativa para publicar artigos, teses, dissertações, títulos. O mundo da ilusão é um conhecimento de sobrevivência, né? É um conhecimento diferente, é um conhecimento inclinado sempre à libertação, à emancipação. Todo poder ao povo, hoje e sempre, esse é o nosso lema e sempre vai ser.